Olá, prezado professor de física, prezada professora de física. Estamos aqui para estudar, conversar um pouquinho mais, ver algumas possibilidades de uso do Enem e de experimentação em física para abordar o assunto circuitos elétricos em sala de aula, mais especificamente resistência elétrica. Seguindo a proposta do nosso minicurso, nós vamos começar com a leitura de uma questão do Enem em que esse tema foi abordado, para então, nos próximos vídeos, darmos sequência à questão da experimentação e do uso que a gente pode fazer da relação entre esses dois elementos, que são aí um recurso muito importante para o professor de física. As questões do Enem, as competências e habilidades que essas questões trabalham em física e a experimentação numa força-tarefa aí para aprimorar ainda mais o desenvolvimento dos nossos alunos no estudo que eles fazem de física, em particular, conteúdo do terceiro ano, resistência elétrica. Nós vamos analisar, ler juntos aí, que você pode ver na sua tela, a questão 45 da prova azul do Enem de 2009. É uma questão que trabalha, como eu já disse, circuitos elétricos na perspectiva da resistência elétrica e de circuitos na praia. É claro, não dá para falar em circuitos sem falar em experimentação, sem falar de algo prático do cotidiano. Então vamos ler juntos aí essa questão, como você pode ver na sua tela. A questão começa dizendo: considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luz de menor brilho. O iluminador determinou então aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes, com a mesma especificação, L1 a L8. Então nós temos 8 lâmpadas, mas elas deveriam apresentar aí o mesmo brilho. Portanto, a gente tem que identificar, levar os alunos a identificarem que grandeza física é responsável por isso. Interligadas essas lâmpadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Então aí na sua tela, você verifica a montagem do circuito com essas 8 lâmpadas, tal como era a especificação aí nesse palco citado pelo enunciado. Continuando a leitura, nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os tais 3 atores? É importante, antes de nós fazermos a análise matemática, não tem como fugir da matemática numa questão como essa, mas antes dessa análise, é importante ressaltar o seguinte: temos que ter em mente e levar o aluno sempre a lembrar da primeira lei de Ohm, a lei da física que relaciona aquelas 3 grandezas físicas muito importantes para a compreensão dos circuitos elétricos de uma forma geral: resistência elétrica, tensão elétrica, DDP, e corrente elétrica. Dependendo do circuito, uma lâmpada, o brilho de uma lâmpada, ele pode ser determinado pelo valor da corrente. Mas se falarmos de lâmpadas que são alimentadas pela mesma corrente elétrica, pode acontecer de uma ter um brilho maior um brilho mais intenso que a outra. Isso vamos ver em um próximo encontro, de uma forma experimental aqui, usando e abusando das atividades do Faça Física. Mas por hora, destacar isso para os alunos, que o brilho de uma lâmpada ele pode ser devido a diferentes valores de corrente elétrica, a diferentes valores de resistência e a diferentes valores de tensão elétrica. Ou seja, uma questão como essa, o brilho de uma lâmpada, ele não pode ser explicado de uma forma simples, apenas por uma grandeza física ou 2. Precisamos entender e levar o aluno a entender, é claro,
como essas lâmpadas, como esses resistores estão dispostos no circuito para então fazer a análise do comportamento de resistência, tensão elétrica e corrente elétrica e aí tirar conclusões sobre o brilho dessas lâmpadas. Nessa questão do Enem, foi dito com clareza que nesse caso, nessa situação desse palco aí, o brilho das lâmpadas deveriam ser explicados a partir do conceito físico de corrente elétrica. Então vamos retomar essa parte. Acompanhe comigo. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas? Então aqui o problema, ele já apresenta uma situação em que lâmpadas brilham da mesma forma, lâmpadas brilham com a mesma intensidade por uma questão de corrente elétrica, por uma questão de terem o mesmo valor de corrente, ok? Só que lá em cima foi dito que essas lâmpadas têm a mesma especificação. Então são 8 lâmpadas L1 a L8 com a mesma especificação. Se é a mesma especificação, o que aqui nós nos remetemos? A grandeza de resistência elétrica, não é? Que nos leva também à grandeza de potência elétrica, ou seja, não dá para se falar em resistência sem se falar em DDP, sem se falar em corrente, sem se falar em potência elétrica. O tempo todo, num curso de eletricidade para o ensino médio, para o 3º ano, nós falamos dessas 4 grandezas. Mas nesse caso dessa questão, foi dito que as 8 lâmpadas têm a mesma especificação e que algumas delas vão ter o mesmo brilho, a mesma intensidade de brilho por uma questão de corrente elétrica, por terem o mesmo valor de corrente elétrica. Então, como que a gente procede à análise matemática numa questão como essa? Vocês vão acompanhar aí na tela a resolução matemática que nos permite uma clareza do comportamento dessas grandezas físicas num circuito como esse. Uma primeira observação. Nesse desenho que você vê aí na sua tela, nesse diagrama do circuito, é muito comum entre os alunos de 3º ano uma confusão sobre a presença da associação em série e da associação em paralelo num circuito misto como esse. Por exemplo, nós verificamos aí na questão essa lâmpada de número 4. Pela forma como ela foi desenhada, alguns alunos podem ser levados a pensar que a lâmpada 4 estaria em série com a lâmpada 7, e isso é um equívoco. Então, uma forma de nós dirimirmos essa dificuldade entre os estudantes é redesenhar, não é? Existe um padrão de desenho que geralmente nós usamos aí nas aulas, se usa no sistema interativo, nos livros de física de um modo geral, e talvez um caminho para facilitarmos essa visualização, esse enxergar o circuito por parte dos alunos de uma forma, facilitadora do diagrama, ou seja, fazendo um novo diagrama. Então você pode verificar aí na sua tela uma nova forma de desenhar esse circuito, onde nós vemos claramente que a lâmpada L1 está fora dos 2 nós que está destacado aí na sua tela, ou seja, esse circuito, em última instância, ele é uma lâmpada 1 ligada em série com um outro conjunto de subcircuitos, digamos assim, né? Então a gente tem uma grande associação em série da lâmpada 1 com todas as outras. Só que todas as outras lâmpadas também têm associações mistas ali nesse trecho do circuito que está destacado na sua tela. Nós podemos verificar a lâmpada 2 ligada em série com a lâmpada 3 e a lâmpada 4 ligada em série com outra ligação. Portanto, nós temos uma ligação mista aí que incorpora a lâmpada 4. Se nós formos dar um zoom cada vez maior nesse circuito, nós veremos então lâmpadas 5 e 6 em série entre si, lâmpadas 7 e 8 em série entre si também, e esse conjunto paralelo de lâmpadas 5 e 6 em série
e 7 e 8 em série, ligadas em série com a lâmpada 4. Ficou confuso? Claro que ficou confuso, nós entendemos do assunto, nós sabemos que é confuso mesmo, por isso fica a dica aí de nós redesenharmos, levarmos os estudantes a perceberem através dos nós do circuito que tipo de circuito misto é esse, né? Então, retomando agora, fazendo o zoom ao inverso. Nós temos a parte mais interna do circuito, associação em série da lâmpada 5 com a lâmpada 6, associação em série da lâmpada 7 com a lâmpada 8. Essas duas associações em série estão em paralelo entre si. E esse paralelo está em série com a lâmpada 4, ok? Aqui nós matamos, digamos assim, resolvemos essa parte mais inferior aí do nosso desenho. Esse conjunto que nós acabamos de destrinchar está em paralelo com aquela série entre lâmpada 2 e lâmpada 3. E, por fim, todo esse conjunto em série com a lâmpada 1. Portanto, a lâmpada 1 é a lâmpada mais externa desse circuito. Repito, é confuso sim, é importante a gente sempre enfatizar para os estudantes que essa é a vida real, né? Ou será que eles pensam que os circuitos na residência deles, nos prédios, nas empresas, enfim, edifícios de um modo geral, são coisas simples, são circuitos simples que só liga um fio numa lâmpada e põe o interruptor ali e tá ok. Não, né? Num circuito onde há várias especificações, onde há várias funções para as lâmpadas, onde duas lâmpadas devem ligar juntas ou lâmpadas devem ligar de forma separada. Enfim, num circuito real, nós temos essa complexidade, sim, de conexão entre os fios, proporcionando vários nós que permitem essa bagunça, digamos aí, de associações, trechos em paralelo com trechos em série, formando aí um grande circuito misto. É importante mostrar para os alunos, portanto, que existe uma complexidade sim e, portanto, há um desafio em olhar para um circuito desse, encará-lo de forma tranquila, pensando sempre na facilitação da compreensão por meio de um diagrama mais claro, como esse que nós propomos aí na tela, para que ele então entenda, sob o ponto de vista da primeira lei de Newton, da fórmula da resistência equivalente e entenda também como essas lâmpadas se comportam em termos de brilho. Portanto, continuando a leitura do problema e já encaminhando a questão das alternativas corretas e incorretas. Nós temos aí lâmpadas nas alternativas que teriam brilho igual. Quer dizer, a questão se resume a em qual dessas alternativas eu tenho um grupo de lâmpadas que acende igual. Como que a gente deve encaminhar uma resolução de uma questão como essa do Enem? Ela não envolve cálculos em si, mas envolve a percepção da resistência equivalente, do comportamento de corrente elétrica em circuitos mistos, para então a compreensão do porquê o brilho é igual para 3 lâmpadas. Então vamos lá. Numa questão como essa, acredito que não valha a pena nós verificarmos o erro de cada alternativa, porque a questão em si ela já é complexa do ponto de vista do diagrama do circuito. Então, não farei aqui a análise de cada alternativa, mas encaminharei aí na tela com vocês a compreensão do ponto de vista de corrente elétrica para então já nos encaminharmos à resposta correta. Qual que é o cerne aí da questão do diagrama? Perceber que essa associação mais interna, L5, L6, L7 e L8, deve nos levar ao cálculo literal da resistência equivalente. Como você pode perceber na sua tela, quando nós calculamos a resistência equivalente desse circuito aí formado por L5, L6, L7 e L8, nós temos que a resistência equivalente é igual a quê? Para nossa surpresa, é igual a R. Ou seja, se estamos chamando de R a resistência de todas as lâmpadas, porque elas têm a mesma especificação, lembram? Então, nós temos aí resistência
R para esse conjunto de L5, L6, L7 e L8, só que a resistência da lâmpada 4 também é R. E a resistência da lâmpada 2 e da lâmpada 3 também é R. Então, no fim das contas, o que temos quando percebemos que a resistência equivalente da L5, L6, L7 e L8 é igual a R? Temos uma situação de uma associação em série em cima, entre L2 e L3, e uma associação em série embaixo, L4, com esse L equivalente, ou seja, RR em cima, RR embaixo, eu tenho uma resistência equivalente da série superior igual a 2R e a série inferior também igual a 2R. Ou seja, sem fazer cálculo, mas apenas fazendo essa análise, esse curto cálculo de resistência equivalente, na verdade, nós verificamos aí uma simetria nesse conjunto que está destacado na sua tela, do conjunto da parte L2, L3 e L4, com esse circuito que nós resumimos, em que nessa simetria eu tenho 2R em cima, 2R embaixo, ou seja, a corrente elétrica nessa parte do fio destacada aí na sua tela, que alimenta as lâmpadas L2 e L3, é a mesma corrente elétrica que alimenta a lâmpada L4. Portanto, a alternativa correta, letra B, aí na sua tela, L2, L3 e L4 têm o mesmo brilho, porque o enunciado já tinha nos avisado de que esse mesmo brilho seria devido ao mesmo valor de corrente. Realmente, uma questão como essa precisa de fôlego para fazer, precisa de energia, precisa daquela disposição em encarar um desafio. Acredito que não devemos enganar os alunos, né? Não devemos iludi-lo de que, por mais que a física seja linda, seja divertida, ela vai ser fácil. Não, não vai. Ainda mais se tratando de circuitos elétricos e essa complexidade matemática que envolve o cálculo da resistência equivalente, que envolve o cálculo da primeira lei de Newton, ela vai nos exigir esse tipo de trabalho, esse trabalho mais refinado, né? Esse trabalho intelectual mais refinado, sim. Então, eu sugiro fortemente os professores a desafiarem os estudantes nesse sentido, mostrar que é possível entender a complexidade de um circuito como esse, desde que nós facilitemos o diagrama e procuremos entender o comportamento da corrente numa associação em série, numa associação em paralelo e, portanto, numa associação mista. Agora, ainda em termos de sugestão, nós vamos realizar um experimento mostrando isso e fica a critério do professor decidir se vale a pena começar o conteúdo dessa forma, mais intelectual, digamos assim, ou com a parte experimental. Portanto, continue com a gente. Na próxima aula, nós trabalharemos com uma forma mais experimental, mais prática, digamos assim, todos esses conteúdos lindos, que são intelectuais, são refinados, mas são divertidos e são lindos, porque realmente a gente ama a física e ela é demais. Aguardo você, até a próxima!